Oi, nono ano! Bom, dando sequência aos nossos estudos sobre o impressionismo, mais precisamente sobre os pintores impressionistas. Hoje nós vamos falar sobre o Edgar Degas. Degas nasceu no dia 19 de junho de 1834, na cidade de Paris. Ele era um francês. Sua família era muito influente, pois o seu pai era um banqueiro, então ele tinha um poder aquisitivo muito alto. E ele era uma criança prodígio e rica. Aos 13 anos ele perde a sua mãe e ele passa a morar por 2 anos num orfanato. Para quê? Para ele conseguir se desvencilhar da memória afetiva da mãe e conseguir se recuperar dessa perda. O seu pai era grande apreciador da arte e ele consumia muita música, literatura, quadros, e ele era fissurado pela época do Leonardo da Vinci, do Rafael, do Michelangelo. Ele gostava muito das pinturas clássicas. Na sua adolescência ele chega a estudar direito por influência do seu pai, que era bancário, mas ele desiste e entra numa galeria de arte de Félix Joseph, que era um grande artista da época. Já em 56 até os anos 60, 1860, ele se muda para a Itália e começa a fazer um estágio para se empenhar nas obras do período Quattrocentos, que significa 400 em italiano, que era a fase do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, todos esses artistas da época clássica. Quando ele volta, ele começa a seguir uma certa influência nesse período clássico. E aí que ele conhece um Manet, que é um pintor realista. A partir daí ele vai começar a frequentar vários cafés da cidade de Paris e conhecer outros artistas como Pissarro, como Monet, os pintores impressionistas daquela época. Então, nesse momento, ele propõe aos amigos para eles virarem pintores independentes, fora dos padrões acadêmicos. A partir de 71, ele começa a se interessar mais pelas cenas do cotidiano parisiense. Com certa influência do Manet também, que ele utilizava bastante esse recurso de falar sobre o cotidiano. E aí ele começa a desenhar concertos de música, balé, ele desenha muitas bailarinas. Ele começa a desenhar cenas do cotidiano das casas das pessoas, então uma mulher limpando a casa ou uma cena dentro de casa. Ele foge um pouquinho dos padrões impressionistas que pintam paisagens fora de casa para fazer uma coisa mais interna. Então ele continuava retratando o movimento, só que esse movimento era mais focado nas pessoas. Então para ele os personagens principais da obra não era a paisagem, eram as pessoas, e não retratadas como retrato, mas como se fosse uma espécie de fotografia. E o legal é que ele sempre colocava como se uma pessoa estivesse observando aquela cena acontecer. Em 1874, ele compõe com 10 obras a primeira exposição impressionista, junto com Monet, junto com Renoir, esse artista que foi tão importante também para esse movimento artístico. Em 1881, o Manet morre e o Degas, como um grande amigo dele, fica muito chateado, muito triste. Eles eram muito próximos e ele fica até com uma certa depressão. E aí que ele se aproxima do Félix Nader, que era um fotógrafo daquela época. Importante ressaltar que muitos pintores e artistas plásticos daquele momento não gostavam muito da fotografia, via mais ou menos ela como se fosse uma rival. Já o Degas não achava isso, ele entendia que a fotografia era um instrumento a ser estudado como estética artística, então ele acreditava que a fotografia um dia poderia virar a ser uma arte e a gente tinha que aprender muito com a questão da movimentação das pessoas, com a questão da espaço-tempo, a questão do tempo estar naquele momento congelado numa fração de segundo. Então ele acreditava muito nisso, da questão espaço-tempo que a fotografia trazia, um frame do que estava acontecendo. Já em 1898, ele começa a perder a visão de maneira trágica, e aí ele começa a ter o contato com a escultura, então ele começa a esculpir para não ter a necessidade de utilizar tanto os olhos, então usar mais o tato.
Mesmo assim, ele não para de desenhar, não para de pintar, mas ele tenta partir para uma outra linguagem artística, que é a escultura. Em 1912, com muitas dívidas, ele sai do seu principal ateliê, que ele morou por 22 anos, e vai para uma ruazinha bem movimentada e conhecida pela cena musical de Paris, que é a Boulevard Chelsea. E lá ele fica até o resto de sua vida, e em 1917 ele morre. Bom, na sequência vamos conhecer as principais obras de Degas e algumas leituras para vocês compreenderem a dimensão desse artista. Degas era extremamente fascinado por pinturas de balé clássico. E por que isso? Primeiro, ele gostava de capturar o movimento, então ele retratava como se fosse um frame de segundo da execução de suas obras. Outro fator extremamente importante é ele retratar as mulheres trabalhadoras. Naquele momento, naquele período, essas meninas tinham por cerca de 14 a 18 anos e muitas delas que sustentavam a casa, que davam dinheiro para casa, mesmo recebendo muito pouco por tanto trabalho. Elas trabalhavam por cerca de 14 a 16 horas por dia. Outro fator importante, as meninas eram muito magrinhas, muito fraquinhas, então o movimento era muito mais rápido, mas também ele gostava de capturar a exaustão em que as suas obras ressaltavam. Então a gente pode ver e notar o quanto ele ressaltava cada intenção em cada gesto dessas meninas, quer ora exaustivo por estar dançando, quer outra hora elas estando paradas e descansando, um momento de descanso. Muitos investidores das companhias de balé se aproveitavam da situação e frequentavam os camarins, frequentavam as áreas de descanso e de certa forma até chegavam a oferecer dinheiro para essas meninas. E muitas, pela certa vulnerabilidade, acabavam aceitando, mesmo que com 14, 15 anos. Então percebam que cada obra que a gente vê das bailarinas parece que é sempre alguém que está olhando, como se fosse até um ponto de uma crítica dele, né? Em relação a toda essa situação. Outro fator importante também é a movimentação. Cada personagem sempre tem uma ação distinta uma da outra, apesar de ser uma coreografia. Observe também que ele sempre vai quebrar a proporção da sua tela, muitas vezes pegando as bailarinas na diagonal e usando outros espaços da tela. Nessa, por exemplo, um personagem principal à esquerda e as outras meninas no fundo. Sempre retratando aí a pausa também que elas faziam e todos os gestos possíveis nessa pausa. Observem nessa obra que tem muita coisa acontecendo. Primeiro a gente tem as bailarinas em pausa, né? No centro direito a gente tem o regente, o diretor desse espetáculo, e no fundo temos as mães e algumas bailarinas paradas. Observem que tem bastante mãe ali no fundo esperando as filhas. Algumas conseguiam cuidar das filhas, eram mais cuidadosas, outras não conseguiam. E nós vamos ver a parte 2 dessa obra logo mais. Aqui nós temos a fase em que ele começa a utilizar o giz pastel, que ele foge um pouquinho da pintura. Bom,
Essa para mim é a segunda obra que eu tinha abordado com vocês no começo. Percebam que as bailarinas estão descansando, outras estão ensaiando, e no fundo onde havia as mães, algumas mães foram embora. Observem um pouquinho mais. No nosso canto direito, há ali praticamente uma denúncia. Vejam que um dos homens está abraçando uma das bailarinas. E percebam que isso é corriqueiro, as pessoas já não estão nem mais incomodadas com esse tipo de atitude. Já passa a ser algo normal, normativo. Infelizmente. Nesta obra, já no fim da sua vida, ele faz uma grande ruptura na escultura. Além dele utilizar a cera, que naquela época não era utilizada a cera era mais um recurso de molde do que propriamente a base principal de uma escultura. Ele utilizou, no meio dessa bailarina, alguns artifícios para conseguir prender a cera. O tutu, que é a saia, é realmente uma saia de verdade. E o que ele fez para ficar tão durinho assim? Ele passou uma leve, fina camada de cera para a saia conseguir uma grande durabilidade. A fita no cabelo dela também é de verdade, então ele também passou uma fina camada de cera. E essa ficou muito conhecida e badalada na época por ser uma escultura transgressora. Ninguém fazia uma escultura com cera. Outro fator muito importante das críticas é pelo formato da cabeça dela, que está totalmente deformado, tanto o crânio quanto o queixo, que está afundado. Essa bailarina que pousou pro Degas, ela ficou um tempo ainda na companhia e depois ela desapareceu. Simplesmente foi mandada embora do balé e nunca mais apareceu em lugar nenhum. Procuraram registros para ver se ela tinha casado, tendo filhos, alguma coisa do tipo, e ela simplesmente sumiu. Bom, espero que vocês tenham gostado do Edgar Degas. Ele é um artista super importante, ele foge um pouquinho da perspectiva impressionista, ele busca um outro caminho, mesmo sendo um pintor impressionista. Ele é de muita relevância para o movimento e para a história da arte, né? Um grande artista e um grande articulador desse movimento tão importante que foi o impressionismo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula!